O Tor é um navegador livre de código aberto, que é utilizado para comunicação anônima ao se navegar na internet em atividades online, protegendo a privacidade dos usuários. O nome Tor é derivado de um acrônimo do projeto original desse software, chamado The Onion Router, em português, o roteador cebola. O princípio central do Tor é o roteamento cebola, que foi desenvolvido em meados dos anos 90 pelos funcionários do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, pelo matemático Paul Siverson e pelos cientistas da computação Michael Reed e David Goldschlag, com o objetivo de proteger as comunicações online da inteligência dos Estados Unidos. O roteamento cebola foi, posteriormente, melhor desenvolvido pela DARPA em 1997. A versão alfa do Tor, desenvolvida por Siverson e pelos cientistas Roger Dingledine e Nick Matterson, depois chamada de Projeto Tor, foi lançada em 20 de setembro de 2002. Já o primeiro lançamento público ocorreu um ano depois, em 13 de agosto de 2004, quando o Tor, o roteador cebola de segunda geração, foi apresentado no 13º Simpósio de Segurança da USENIX. Em 2004, o Laboratório de Pesquisa Naval divulgou o código do Tor sob uma licença gratuita. E a Electronic Frontier Foundation começou a financiar Dingledine e Matterson para continuar o seu desenvolvimento. Outras versões se seguiram a essa. No entanto, vamos nos ater aqui à versão alfa do Tor, pois, segundo os rumores, esta teria sido a versão onde teriam ocorrido os supostos incidentes de navegação anômala, onde usuários de teste da versão alfa teriam esbarrado em redes e sites desconhecidos. Desde que me interessei sobre esses rumores, eu busquei por bastante tempo algumas dessas pessoas, até descobrir uma delas, o que me facilitou bastante a minha pesquisa, já que parte delas se conheceu por causa das experiências de navegação compartilhadas através dos contatos online, usando a versão alfa do Tor. E com a condição que eu mantivesse o anonimato delas, isso por causa dos documentos de confidencialidade assinados pelos usuários para os testes, eles me relataram suas experiências e me cederam uma substancial quantidade de arquivos que ainda possuíam. Cada um dos meus entrevistados me passaram textos, datas e acontecimentos, muitas vezes conflitantes entre si. Fato é que cada um deles me pareceu descrever fatos e acontecimentos de diferentes sociedades humanas, como se cada um deles estivesse se conectando em momentos diferentes a diferentes redes. Mas o que mais me chamou a atenção em todo o conteúdo que eu selecionei não foram coisas como saber o que aconteceu com o Kennedy, após ele sobreviver a um atentado tendo perdido apenas um pedaço da orelha esquerda, ou sobre o último álbum dos Beatles, lançados após a sua separação, que teria ocorrido no ano de 1980. O que realmente me impressionou foram as estranhas anomalias que cada uma dessas redes descreveu como tendo ocorrido no que aparenta ser um mundo alternativo ao nosso. Cada um desses mundos sofreu, ou supostamente ainda sofre, de uma inexplicável anomalia, algo impactante, estranho e inexplicável, que afetou profundamente cada uma dessas sociedades, tenha sido de forma positiva ou negativa. Eu resolvi selecionar aqui trechos que descrevem as anomalias que considerei como as mais significativas. Estes trechos foram retirados de
áudios, vídeos, sites, fóruns e redes sociais desconhecidas, e hoje inacessíveis através de qualquer outro meio. E os organizei aqui no formato de um iceberg. Nível 1. Motores de dobra zambianos. Em outubro de 1964, Edward Mukuka Nicoloso, fundador da Academia Nacional de Ciências da Zâmbia e pai do Programa Espacial Zambiano, anunciou o desenvolvimento do primeiro foguete a lançar no espaço um astronauta africano. Inicialmente, essa notícia não foi levada a sério e foi tomada como uma piada. Mas 9 anos depois, ocorreu o lançamento bem-sucedido da espaçonave Kwanda 1. E mais do que isso, surpreendeu o mundo com a revelação da tecnologia impossível dos motores de dobra zambianos, que abriram o espaço para a colonização de Marte e exploração espacial para além do nosso sistema solar. Até hoje, mais de 60 anos depois, se desconhecem os princípios teóricos que movem os motores. Eles podem ser replicados e reparados, mas não compreendidos. Acredita-se que Arthur C. Clarke, escritor de ficção científica e inventor britânico, estaria se referindo aos motores de dobra zambianos quando escreveu a Terceira Lei de Clarke, um dos mais conhecidos aforismos da ficção científica, que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. As Pérolas de Tunguska. O evento de Tunguska, ou o Milagre de Tunguska, como também é conhecido, foi ocasionado pela queda de um objeto celeste, que aconteceu em uma região da Sibéria, no Império Russo, próximo ao rio Podkamennaya, em 30 de junho de 1908. A queda provocou uma grande explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. A ausência de uma cratera e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias sobre a causa do evento. Estudos mais recentes indicam que a destruição provavelmente foi causada pelo deslocamento de ar, subsequente a uma explosão de um meteoroide ou fragmento de cometa, a uma altitude de 5 a 10 quilômetros na atmosfera. Explosão essa ocasionada pelo atrito da reentrada. Diferentes estudos resultaram em estimativas variáveis para o tamanho do objeto, em torno de algumas dezenas de metros. E estima-se que a energia liberada pela explosão foi algo entre 5 a 30 megatons. A primeira expedição registrada chegou ao local mais de uma década após o evento, em 1921. Ela foi comandada pelo mineralogista russo Leonid Kulik, que visitou a bacia do rio Podkamennaya como parte de uma pesquisa para a Academia Soviética de Ciências. Expedições subsequentes, enviadas para a área nos anos de 1950 e 1960, encontraram pequenas esferas perolizadas, de aproximadamente 18 milímetros de diâmetro. Eram formadas de silicato e magnetita e estavam presentes nas camadas superiores do solo. Estas esferas também foram encontradas nas árvores derrubadas. Análises químicas mostraram que as esferas continham altas proporções de níquel em relação ao ferro, o que também é encontrado em meteoritos, levando à conclusão de que elas eram de origem extraterrestre. Estudos posteriores das esferas encontraram proporções incomuns de vários outros metais em relação ao meio ambiente circundante, o que foi tomado como uma evidência adicional da sua origem extraterrestre. Devido à sua exótica origem e curiosa semelhança com pérolas, as esferas passaram a ser chamadas de as Pérolas de Tunguska,
e passaram a ser coletadas e vendidas para pesquisadores, como curiosidades ou utilizadas na fabricação de joias. No entanto, as propriedades anômalas das esferas só foram realmente descobertas em 1975, com um estudo feito na Universidade Estatal de Moscou, sobre o aumento substancial de supostas curas milagrosas na Rússia. A conexão descoberta entre os casos demonstrou que os usuários de joias confeccionadas com as pérolas de Tunguska recém-adquiridas desenvolveram maior vitalidade física, saúde e um sistema imunológico mais eficiente do que a média. No entanto, o efeito mais surpreendente demonstrado pelas pérolas e o mais estudado até hoje é a sua capacidade de manter o aspecto juvenil dos usuários, mesmo com uma idade avançada. Estas propriedades tornaram as pérolas de Tunguska os objetos mais valorizados do planeta e um dos símbolos de status social mais desejados da história. As joias fabricadas com elas são adquiridas por milionários e representantes das altas camadas sociais de todos os países do mundo. E, mesmo apesar de décadas de estudos científicos, o funcionamento das pérolas nunca foi capaz de ser explicado ou replicado, o que tornou a Rússia sua única exportadora para o mundo. Nível 2. O Apocalipse de 9 de agosto de 1985. Talvez seus pais ou seus avós já tenham te falado disso, que todas as pessoas que estavam vivas no dia 9 de agosto de 1985 guardam na memória o apocalipse ocorrido naquele dia. Aconteceu precisamente às 3h35 da tarde, e no qual toda a vida sobre o planeta foi erradicada. Mas, em paralelo a essas memórias compartilhadas, a grande maioria também se recorda desse ter sido um dia perfeitamente normal em suas vidas. Nós sabemos que existem muitas teorias que vão de uma falsa memória implantada na população humana através de alguma tecnologia desconhecida, até de que teria ocorrido uma espécie de sobreposição quântica de recordações de duas existências em paralelo, ocasionada por alguma desconhecida alteração em nosso passado histórico. Mas até hoje, nenhuma teoria científica conseguiu ser comprovada. A pandemia dos palhaços volantes. Foi em dezembro de 1998 que começaram a surgir nas Filipinas estranhos casos de fenômenos visuais. Várias pessoas diziam enxergar palhaços se movendo na frente dos seus olhos. Inicialmente, suspeitou-se de um caso de histeria em massa, que teria sido ocasionada pelas perturbações políticas da época. No entanto, em menos de 6 meses, aproximadamente 30% de toda a população da Ásia já havia sido contaminada pelo fenômeno. Um ano depois, quase 40% da população mundial já havia sido afetada. Não se identificou nenhum tipo de substância, fungo, vírus ou bactéria capaz de causar estas alucinações. Apesar de, em tese, serem alucinações inócuas, o aparecimento surpresa de palhaços obstruindo o campo de visão dos afetados causou um aumento no nível de estresse, depressão, suicídios e crimes na população mundial. Isso também elevou o número de acidentes, infartes e engasgos. As pessoas que sofriam de coulrofobia foram as mais afetadas. Um ano e meio depois, a pandemia dos palhaços volantes, como ficou conhecida, simplesmente começou a desaparecer, até ter o seu fim decretado pela Organização Mundial de Saúde em janeiro de 2001. Entretanto, a epidemia deixou profundas marcas na sociedade humana,
como a extinção da atividade profissional de palhaços e a proibição da venda de adereços e representações dos mesmos. Nível 3. Desconto nos borrifadores anti-zumbis. Problemas com zumbis? Somente esta semana, uma imperdível promoção de borrifadores anti-zumbis, com até 30% em descontos. Temos de todos os modelos e, entre eles, certamente estará aquele que você procura. E as vantagens não param nos descontos. Junto com seu borrifador, como um brinde, você leva junto 1 litro da tradicional fórmula de névoa anti-ressuscitados Romero, que se expande rapidamente por uma ampla área, adere a todos os objetos em seu caminho e penetra nas menores frestas. A névoa anti-ressuscitados Romero é um produto comprovadamente seguro e altamente recomendado por cientistas e pela Agência de Proteção Ambiental. Leve 3 litros e ganhe um desconto de 20% na terceira unidade. A compacticidade e facilidade de manuseio dos nossos borrifadores podem ser feitos por uma única pessoa, o que permite que sejam usados onde quer que o controle de uma praga zumbi seja essencial. Temos desde os modelos tradicionais, movidos por motor a gasolina, até os mais recentes modelos elétricos produzidos pela Tesla. Apenas um borrifador por cliente. A Maldição de Xi'an. No dia 12 de agosto de 1975, um grupo de 45 pessoas, entre elas funcionários do governo chinês, topógrafos e arqueólogos que trabalhavam nas escavações do sítio arqueológico, localizado no distrito de Lintong, na província de Shanxi, misteriosamente desapareceram do local. No dia seguinte, dezenas de famílias da região rural também desapareceram, deixando seus animais e plantações abandonadas. Nas casas abandonadas não havia sinais de violência. Torneiras foram encontradas abertas e alimentos preparados foram encontrados sobre as mesas, e fogões com as bocas de gás aberto indicavam que os desaparecimentos ocorreram de forma repentina. O número de desaparecimentos se estendeu progressivamente até Xi'an, capital de Shanxi, e supostamente já se estipulava que seriam milhares de desaparecidos quando o governo chinês, temeroso de algum tipo de invasão ao país, enviou grupos militares à região. No entanto, esses grupos de soldados também desapareceram, deixando seus veículos e armamentos abandonados. Não existe um número preciso, mas estipula-se que o número de desaparecimentos atingiu a mais de 3 milhões de pessoas, atingindo homens, mulheres, crianças e idosos de forma indistinta. A única solução encontrada pelo governo foi a evacuação da população da região. Uma área de mais de 200 mil quilômetros quadrados foi despovoada, no que hoje é conhecido como o Êxodo de Xi'an. A região ainda hoje é mantida sob forte quarentena, e o fenômeno dos desaparecimentos não se estendeu para além de seus limites. Após o isolamento da região, 2 pequenas equipes formadas por pesquisadores e militares foram enviadas para tentar estudar e compreender o fenômeno dos desaparecimentos. Mas estas expedições também desapareceram, o que fez o governo cancelar definitivamente o envio de qualquer outra expedição à região e restringir o seu acesso integralmente a qualquer pessoa, mesmo que com fins científicos. Moradores em torno da região isolada costumam dizer que a maldição de Xi'an, como é conhecida, foi diluindo sua força a partir do seu epicentro em Lintong, e que ela ocorreu por causa da profanação feita pelos arqueólogos às almas dos soldados, que habitavam as estátuas de terracota do mausoléu do imperador Qin Shi Huang.
Dizem que as almas dos soldados levaram os corpos e almas dos habitantes da província de Shanxin para o mundo mais além, e que teriam feito isso como um ato de vingança, e também como forma de continuarem a proteger fielmente o túmulo do seu imperador, mesmo que séculos após suas mortes.